Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 15 de novembro de 2022, data importante para o Brasil da proclamação da República Brasileira. Vamos discutir hoje a questão do G20, onde os principais países do mundo, os mais ricos, estão reunidos para discutir, tentar fazer uma pauta comum dos problemas mundiais, não só econômicos, mas problemas mundiais de uma maneira geral. Eu quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhem com suas redes sociais. Eu vou abordar aqui diversos temas, mas principalmente a questão que o G20 vai se manter firme contra a Rússia e pedir o fim da guerra na Ucrânia. Líderes que representam as nações do G20 reunir-se-ão em Bali, ou melhor, reuniram-se hoje em Bali, na Indonésia, hoje para uma cúpula anual, enquanto a invasão da Ucrânia pela Rússia causa ondas de choque em todo o mundo e força os países a enfrentar uma perspectiva econômica preocupante. É um problema que não vai desaparecer tão cedo, com o Fundo Monetário Internacional alertando para mais nuvens de tempestades econômicas. Os choques desse próximo ano reabrirão feridas econômicas que foram apenas parcialmente curadas após a pandemia. Em suma, o pior ainda está por vir e para muitos, 2023 será um ano de recessão mundial. Mas é improvável que essa cúpula resulte em qualquer tipo de resposta coletiva a esses desafios, especialmente porque o grupo de nações continua profundamente, vamos dizer assim, sem uma união, né? E ele está principalmente dividido pelo esforço de guerra que Moscou está fazendo contra a Ucrânia. É uma guerra ilegal, ilegítima, imoral e criminosa. Antes da reunião, os líderes europeus sugeriram que ela pode nem culminar em uma declaração conjunta. O G20 inclui 19 nações e a União Europeia. A maioria dos líderes está em Bali, mas à exceção do presidente Jair Bolsonaro e do presidente russo Vladimir Putin, que não vai estar presente. Por que o Putin não vai estar presente? Porque ele não quer ser discriminado, ele não quer ser cobrado se ele vai terminar a guerra, quando que vai, e por principalmente uma série de crimes de guerra que foram cometidos, inclusive o presidente americano Joe Biden já pediu que ele deveria pagar por esses crimes de guerra. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, substituirá Putin, embora tenha circulado agora na segunda-feira, ontem, os relatos de que ele havia, já na chegada, sido hospitalizado com uma ameaça de um ataque cardíaco, o que ele refuta, diz que está bem de saúde, foi na beira da piscina, mostrou que é um atleta, né? Na realidade não é, de fato ele foi internado, ele passou, não ficou um dia inteiro no hospital, mas ele teve que ir para o hospital para cuidar desse ataque cardíaco. Uma série de reuniões diplomáticas ocorreram à margem da cúpula, embora mais observada já tenha ocorrido na segunda-feira. As conversas pessoais de 3 horas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o presidente chinês Xi Jinping. Após a reunião, a China nomeou Taiwan como uma linha vermelha, enquanto Biden disse que não achava que o Pequim tivesse planos iminentes de invadir a ilha. Isso também depois da conversa com Xi Jinping. Acredito absolutamente que não precisa haver uma nova Guerra Fria, disse ele. Encontrei-me muitas vezes com Xi Jinping e fomos francos e claros um com o outro, em todos os aspectos. Não acho que haja qualquer tentativa iminente por parte da China de invadir Taiwan. Na segunda-feira, funcionários da Casa Branca anunciaram que o secretário de Estado, Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, viajará para a China no próximo ano para continuar as discussões e tentar discutir esses pontos polêmicos e tentar chegar a um consenso. Um projeto de declaração dos líderes do grupo das 20 principais economias em discussão na terça-feira ecoa a condenação da guerra que a Rússia move contra a Ucrânia, e isso ecoou nas Nações Unidas. Embora reconheça opiniões divergentes entre os membros, a redação cuidadosa da declaração reflete as tensões prevalentes no encontro, que inclui líderes da Rússia e da China, e o desafio enfrentado pelos Estados Unidos da América e seus aliados para isolar o governo do ditador russo Vladimir Putin, enquanto algumas nações procuram evitar se envolver em antagonismos entre as grandes potências. Ainda assim, seria uma forte repreensão à guerra que matou milhares de pessoas,
expulsou-as de casa, destruiu seus apartamentos e suas casas, e assassinou civis, estuprou crianças, adolescentes e pessoas idosas. Essa guerra, tudo isso aumentou as tensões de segurança global, interrompeu a economia mundial, se adotada em sua forma atual, particularmente desde que a China e a Índia se abstiveram de condenar a agressão da Rússia na resolução da ONU de março próximo passado. A declaração vista na terça-feira, hoje, deplora nos termos mais fortes a agressão da Federação Russa e exige sua retirada completa e incondicional do território da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia retrucou, rebateu, ele que lidera em nome do fujão ditador russo Putin, ele denuncia isso como um esforço do governo americano de Joe Biden para condenar Moscou. Com certeza tem que condenar, porque essa gangue, essa quadrilha são criminosos e o líder americano está agindo de uma maneira correta. Tem que tirar as tropas russas todas que estão cometendo crimes de guerra na Ucrânia, tem que se retirar imediatamente da Ucrânia. Em um discurso em vídeo para a cúpula, Zelensky juntou-se a Biden na tentativa de persuadir o G20 a isolar ainda mais a Rússia, diplomaticamente e economicamente, apesar de uma perspectiva financeira global azeda que testou a determinação de muitas nações. A inflação e a desaceleração das economias estão pesando sobre os países que impuseram penalidades à Rússia para iniciar a guerra. Os custos mais elevados da energia e dos alimentos desestabilizaram a atividade empresarial em todo o mundo, uma vez que grande parte da Europa prepara-se para enfrentar o inverno sem importações de gás natural russo. Inclusive o presidente o indonésio, Widodo, eu acho que ele impressionou na reunião e dizendo que está em jogo. Se a guerra não terminar, disse ele, será difícil para o mundo avançar. Na realidade, eles estão colocando, o G20 colocou a culpa de todos os problemas econômicos mundiais nas costas do ditador criminoso russo Putin. Zelensky reiterou 10 condições para acabar com o conflito que começou em fevereiro, entre eles a retirada completa das tropas russas e a restauração total do controle ucraniano de seu território. Ele falou dias depois que a Ucrânia retomou a cidade estratégica de Kherson, ou seja, acabou de retomar Kherson, que é a capital da província e a cidade mais populosa da região, retomaram das forças criminosas russas, no mais recente passo de seu país em uma contraofensiva que forçou Moscou a retirar suas forças de áreas que ela anteriormente havia ocupado. A Ucrânia não deve ser oferecida para concluir compromissos com sua consciência, soberania, território e independência, disse Zelensky. A Ucrânia sempre foi líder nos esforços de manutenção da paz e o mundo testemunhou isso. Se a Rússia diz que supostamente quer acabar com essa guerra, que prove isso com ações, complementou Zelensky. Na cúpula, o líder americano Joe Biden reuniu-se com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que desempenhou um papel fundamental agora no último verão, na intermediação de um acordo para abrir as exportações ucranianas de grãos para aliviar a escassez global de alimentos. Biden também reuniu-se brevemente com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, cuja cooperação é necessária para garantir um limite de preço procurado pelos Estados Unidos da América para o petróleo russo, para limitar os lucros que Moscou usa para investir em sua base de defesa. Modi, cujo país assumirá a presidência do G20 após a Indonésia, reiterou seu apelo pelo caminho do cessar-fogo e da diplomacia. Disse Modi, a guerra na Ucrânia, e falou sobre os esforços dos líderes mundiais da Segunda Guerra Mundial para buscar, um caminho de paz. Ele, em declarações paralelas, ele já disse que essa guerra é estúpida e que essa guerra não deveria ter começado e já deveria acabar. Separadamente, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, realizou também uma longa reunião na terça-feira com Lavrov para discutir a iniciativa de grãos do Mar Negro, disse em porta-voz da ONU, Florencia Sotoninho. O acordo que permitiu que a Ucrânia, grande exportadora de grãos, retomasse as exportações de portos que haviam sido bloqueados devido à guerra, bloqueados pelo crime russo. Está pronta para renovação em 19 de novembro.
os Estados Unidos e seus aliados responderam à invasão da Ucrânia pela Rússia com controle de exportação e outras sanções muito pesadas que estão estrangulando a economia russa, tornando mais difícil, inclusive para os militares da Rússia, acessarem tecnologias chaves e reabastecerem com drones, artilharias e outras armas. Seguindo ainda nessa linha de análise, principalmente na questão chinesa, a China ela absteve-se em grande parte das críticas publicadas à guerra da Rússia. Ela, vamos dizer assim, absteve-se de votar isso. Enquanto Pequim tem evitado o apoio direto aos russos como fornecimento de armas. Eles nunca forneceram arma, até onde se sabe, nunca forneceram $1 para o presidente ditador Putin. Embora que ele pediu, mandou o ministro das Relações dele, a China, pedir, não ganhou nada, não levou nada. O presidente Biden disse que durante a reunião na segunda-feira com o presidente Xi Jinping, eles discutiram a guerra e reafirmaram, segundo eles, reafirmaram nossa crença compartilhada. A nossa crença é palavras do Biden, de que o uso ou mesmo a ameaça de armas nucleares era totalmente inaceitável, uma referência às ameaças veladas de Moscou de usar armas atômicas à medida que sua invasão na Ucrânia fracassou. Mas o Xi Jinping já tinha mandado um recado para o ditador russo quando esteve o Olaf Scholz, chanceler alemão, na China. E ele disse que armas nucleares não devem ser usadas, claramente, falou isso. E tanto que o Putin abaixou a bola, né? Xi disse aos líderes do G20 que a economia global também não deve ser armada. Isso também é um recado para o Putin, porque ele fica fazendo bloqueio das exportações, né? Por exemplo, navios comerciais de qualquer país não podem entrar no Mar de Azov. Bloqueou, colocou lá as lanchas, navios de guerra dele para não deixar entrar. E disse ainda o Xi Jinping, devemos nos opor resolutamente à tentativa de politizar as questões alimentares e energéticas, ou usá-las como ferramentas e armas, disse ele na ocasião, agora, hoje, lá no G20. Né? Depois de se reunir com Xi também, o presidente francês Emmanuel Macron, ele disse que a França e a China estão determinadas a pôr fim à escalada de guerra na Ucrânia e lidar com suas consequências. O Xi já tem deixado claro em muitas oportunidades que essa guerra tem que acabar, que essa guerra não está com nada. A cúpula é a primeira dos dois novos parceiros críticos ao esforço de Biden, no caso do primeiro-ministro Rishi Sunak e da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que também cerram fileiras em favor da Ucrânia. Sunak, que assumiu agora no mês passado, prometeu continuar firme no apoio que os seus antecessores fizeram à Ucrânia. Ele e o líder Joe Biden estavam prontos para criar estratégias durante a reunião de quarta-feira sobre novas maneiras de reforçar as defesas da Ucrânia a longo prazo. E a senhora Meloni, da Itália, prometeu continuar a fornecer armas e ajuda para a Ucrânia, mas ainda há dúvidas sobre o compromisso dessa sua coalizão de extrema-direita de enfrentar a Rússia. Umas dúvidas ainda que existem, mas acredito que ela, pela sua liderança, vai conseguir ultrapassar isso. Ela e Joe Biden reuniram-se à margem da cúpula na terça-feira, em uma reunião bilateral, discutiram a questão da China, a crise diplomática, o impacto da invasão da Rússia no mercado global de energia e seu compromisso de fornecer apoio à Ucrânia, de acordo com um comunicado da Casa Branca. Bom, esse, na realidade, é uma breve análise, um resumo sobre o que aconteceu no G20, e tenho certeza de uma coisa: a guerra na Ucrânia vai continuar e a recessão, vamos torcer que não venha pegando pesado, mas que a recessão vai vir, não tenho dúvida nenhuma, vai vir e vai atingir todo mundo. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Por favor, inscrevam-se no canal, deem o like, caprichem no like,
e compartilhem com suas redes sociais. Façam seus comentários também abaixo, é um prazer tê-los comentando conosco. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe os países do G20, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.